Saudações, terráqueos. Bom dia, galera. Vamos lá, então. Essa aula de hoje ela é importantíssima. Ela vai apresentar para vocês a ligação que a gente mais trabalha no ensino médio, que é a ligação covalente. Mais trabalha porque, diferentemente da ligação iônica, ela tem conteúdos a mais a serem trabalhados. A gente trabalha, por exemplo, tipos de ligações covalentes, não existe tipos de ligações iônicas. A gente trabalha fórmula estrutural plana, que a gente não trabalha em química com a ligação iônica. A gente trabalha fórmula espacial, tridimensional, que a gente não trabalha com a ligação iônica. A gente vai falar depois sobre polaridade. São conteúdos que são mais bem trabalhados na ligação covalente do que são na ligação iônica. Então, a ligação iônica, desse ponto de vista de comparação, ela é mais simples. Então, vamos entrar agora que o assunto é ligação covalente. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Princípio de uma ligação iônica e princípio de uma ligação covalente. A ligação iônica, você vai precisar de um metal ligado a um ametal. A gente já viu que o metal vai sempre perder elétrons e o ametal vai sempre ganhar elétrons. Ou seja, na ligação iônica vai haver a transferência de elétrons. Tranquilo? Princípiozinho básico, ligação iônica, metal mais ametal. Lembrando que no lugar desse ametal aqui, também pode aparecer, então, quem? O hidrogênio. O hidrogênio ele pode aparecer na função do ametal. Então, metal mais ametal ou metal mais hidrogênio, a ligação ela é iônica. E sendo ligação iônica, ela é formada por íons, pelo cátion, que vai vir do metal, e pelo ânion, que vai vir do ametal. Por que essa ligação existe? Porque os metais são elementos de baixa eletronegatividade. Então, o metal é um átomo grande de baixa eletronegatividade. O ametal é um átomo pequeno de elevada eletronegatividade. Então, é bem óbvio. Vou pegar, eu tenho aqui um elástico de cabelo da minha filha. Ele é o elétron. Está na minha mão aqui, essa minha mão esquerda é o metal. Você está vendo direita porque você está vendo com a imagem invertida. Tá? Então, vai chegar um ametal aqui, ele vai pegar esse elétron. Como essa mão que chegou tem alta eletronegatividade, ela vai arrancar dessa mão que tinha antes o elétron. Isso é uma ligação iônica. O metal tem o seu elétron arrancado pelo ametal. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo, e aí eu tenho quem fica positivo sendo atraído por quem é negativo. Essa é a ligação iônica. Na ligação covalente, olha embaixo, eu vou ter um ametal ligado a outro ametal. Sempre lembrando que pode fazer a vez do ametal o átomo de hidrogênio. Como nos dois, olha o exemplo aqui, está aqui o elástico. Tá? Aqui já está um ametal com o seu elétron. Aqui vem o outro ametal com o seu outro elétron. Como a diferença de eletronegatividade entre eles não é muito intensa, não consegue um arrancar do outro elétron. Eles são obrigados agora, então, a compartilhar. Está vendo que esse elástico aqui vai ser o símbolo do compartilhamento? Você representa assim, então, você faz aquele elásticozinho significando que os dois átomos estão compartilhando elétrons. Então, aqui eu vou fazer o que? Qual é o princípio de uma ligação covalente? É a pequena diferença de eletronegatividade entre os ametais. Pequena, quando eu falo, comparada com a diferença de eletronegatividade entre um metal e um ametal. Então, na ligação covalente, não vai haver a transferência de elétrons, vai haver o compartilhamento. O que eu quero de vocês a princípio agora? Bem básico. Metal mais ametal, ligação iônica. Ametal mais ametal, ligação covalente. Metal mais ametal transfere elétrons do metal para o ametal. Ligação covalente não há transferência, há sim o compartilhamento de pares de elétrons.
Ligação covalente, quando ocorre? Então, vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar, por exemplo, o H2, a molécula de hidrogênio. Está aqui. O hidrogênio tem apenas um elétron, o hidrogênio tem apenas um elétron. Dá para vocês perceberem que a diferença de eletronegatividade entre eles não existe, porque é o mesmo elemento químico. Então, não tem como um perder para o outro. Na verdade, eles fazem o que aqui agora? Eles vão, então, compartilhar. Ó, percebe que esse primeiro hidrogênio aqui, ele tem o seu elétron e ele está compartilhando o elétron do seu vizinho. Então, esse hidrogênio está com 2 elétrons agora. Está com a configuração do hélio, que é um gás nobre. O vizinho está com o seu elétron e está compartilhando o outro elétron. Também está com quanto? Com 2 elétrons. Ou seja, na verdade, ninguém perdeu e ninguém ganhou. Os dois estão compartilhando. Vamos fazer então, ó, eu vou fazer a ligação covalente em 3 moléculas. Lembrei de uma coisa agora. É correto a gente usar a palavra molécula para aquele agrupamento de átomos formados por ligação covalente. Por diversas vezes, a gente mesmo erra. Tá? Analise a molécula de NaCl. Não, aquilo é um agrupamento iônico, porque ele é um composto iônico. A gente vai usar o termo covalente apenas para moléculas formadas pela união de átomos por ligação covalente. Ele quer que eu represente aqui, então, o H2, que é o gás hidrogênio, o gás metano, que é o CH4, e o gás carbônico, que é o CO2. Para eu começar a representá-los, a primeira coisa é ver em que grupo que eles estão. Hidrogênio no grupo número 1, carbono no grupo 14, hidrogênio no grupo 1, carbono no grupo 14 e oxigênio no grupo 16. Lembrando que o grupo 14, 13, 14, 15 e 16, o que me interessa é o segundo número, que vai me dizer o número de elétrons na última camada. Então, você vai fazer assim, ó. O H2, você vai escrever o H e você vai escrever o H. Não está no grupo número 1, então você vai ali e faz uma bolinha representando o seu único elétron. O hidrogênio vai ter comportamento similar a um metal, então ninguém vai perder ou ganhar. Você vai simplesmente fazer o compartilhamento do par de elétrons. Agora, esses 2 elétrons pertencem a esse hidrogênio e esses 2 elétrons pertencem ao outro hidrogênio. Cada par de elétrons compartilhado você pode representar por um tracinho. Ó, então, eu falo que ó, aqui um H está preso ao outro H por uma ligação covalente do tipo simples. Ninguém vai ler assim, H tracinho H. Vocês vão ler H, ligação simples, H. Lembrando que cada vez que aparece esse tracinho, representa o quê? Um par de elétrons sendo compartilhado. Vamos para o CH4. Como é que eu faço? Eu vou colocar o C central, eu vou colocar um H para cima, um H para o outro lado, e um H para baixo e um H à direita. Em que família, em que grupo está o carbono? No 14. Me interessa o 4. Então, quer dizer que o carbono tem 4 elétrons na sua última camada. É claro que se ele tem 4 e ele faz 4 ligações, eu vou fazer um para cada hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio só tem o quê? Apenas um elétron. Então, eu vou lá e faço o único elétron do hidrogênio. A gente já viu que como não tem metal ali, não tem como formar uma ligação iônica. Então, eles não vão ter como alguém perder e alguém ganhar. Eles vão ser obrigados a fazer o que ali? Eles vão ser obrigados a compartilhar os pares de elétrons. Se você contar quantos elétrons tem o carbono agora, ele tem os 4 elétrons que eram os dele, e está compartilhando com cada um dos 4 hidrogênios. Então, o carbono agora ele é possuidor de 8 elétrons. Ou seja,
Ele está respeitando a regra do octeto. E cada hidrogênio está respeitando a regra do dupleto com 2 elétrons. Fechou? Eles estão, então, estáveis eletronicamente, sem ninguém ter ganho ou perdido algum elétron. Como é que fica a representação da fórmula estrutural plana? Você coloca o carbono no centro, um hidrogênio acima, um hidrogênio abaixo, um hidrogênio à esquerda, um hidrogênio à direita. Cada parzinho de elétron compartilhado é um tracinho. Essa é a estrutura plana do gás metano. E do CO2? Olha lá. Lembra que aqui, ó, aqui eu tinha um C e 4 Hs. O átomo central vai ser sempre aquele que está em menor quantidade. E se tiver o carbono, ele vai ser sempre o átomo central. Então, ó, C e O2. Quem que é o átomo do meio? É o C. Aí eu vou colocar um O de um lado, um O do outro lado. Quantos elétrons vai ter o carbono? Ele está no grupo 14. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. O que eu faço? Eu divido 2 para cada lado, porque ele vai compartilhar com oxigênio. Ali, ó, 1, 2, 3, 4. E o oxigênio está no grupo 16, 6, então ele tem 6. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer parzinho? Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não são 2 ametais ali? São 2 ametais, então não há transferência de elétrons. O que vai haver aqui é o compartilhamento de elétrons. Pronto, essa é a molécula de CO2. Ademir, como é que fica a fórmula estrutural plana? Você vai colocar o O aqui, e você vai colocar o C aqui, e você vai colocar o O aqui. Cada par compartilhado vira um tracinho. Ó. Cada par compartilhado vai virar um tracinho. Na verdade, isso aqui vocês vão classificar como sendo uma ligação dupla. Entendeu? E só existe ligação covalente simples, dupla e tripla. Vou fazer aqui do lado rapidinho. Ó, o carbono é o principal exemplo. Ah? O carbono vai, como ele está na família 4A, ou grupo 14, para chegar a 8 faltam mais 4 elétrons. Então, o carbono faz sempre 4 ligações. Olha lá em cima comigo, lá que eu vou fazer agora aqui. Ó. Pode ser 4 ligações simples, pode ser uma ligação dupla e 2 simples, podem ser 2 ligações duplas, ou pode ser uma ligação tripla e uma ligação simples. Tá vendo? 4 ligações o carbono vai sempre ter que fazer. E aí aqui eu tenho então, né? Essa é a fórmula molecular do gás cloro, do gás oxigênio e do gás nitrogênio. A fórmula molecular, ela serve para mim apenas para dizer quantos átomos formam determinada molécula. Se eu escrevo para vocês qual é a fórmula da glicose, C6H12O6. Vocês conseguem saber a estrutura dela? Quem está ligado com quem? Não. Vocês só sabem pela fórmula molecular que a glicose é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Essa fórmula que eu indico os elétrons da última camada é a chamada fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica de Lewis. Como é que eu sei quantos elétrons eu coloco ao redor do elemento químico? Basta eu pegar a tabela periódica e ver a que grupo pertence esse elemento químico, a que coluna ele pertence. E lembrando que cada parzinho de elétrons compartilhado, eu represento ele por um tracinho. Tá vendo? Eu posso, o certo é fazer assim, na verdade, né? Então, por exemplo, fazer assim, ó. H2, pronto. A gente, para enfatizar, a gente acaba fazendo o enlace deles, mas não precisa fazer esse enlace. Ó, aqui eu tenho o quê? Ó? Eu tenho esse par e tenho esse par. É uma ligação dupla. No nitrogênio eu tenho uma ligação tripla.
Então, eu tenho a fórmula molecular que me indica a quantidade de átomos na molécula. A fórmula eletrônica me indica os elétrons da última camada. E a fórmula estrutural plana me indica cada parzinho compartilhado como sendo representado por um tracinho entre os átomos. Esse tracinho não vai existir na ligação iônica. Jamais façam isso. Tá? Na-Cl. Isso não existe, porque o tracinho é uma ligação covalente. E o NaCl é um composto iônico. Novamente aqui, fórmula molecular, fórmula eletrônica de Lewis e fórmula estrutural. O que a gente vai ver depois é que vocês vão aprender a fazer assim, ó. Vão fazer assim, por exemplo, a amônia NH3, fechou? Depois vocês vão ter a fórmula espacial, porque na verdade a amônia ela é assim, ó. Ó. Porque no átomo de nitrogênio sobra um par de elétrons no átomo central e esse par de elétrons ele empurra as ligações para baixo. Então aqui vocês vão ver que a molécula de amônia ela é uma piramidezinha, tá? Em que lá em cima eu vou ter 2 elétrons. Então eu vou ter na verdade 4 fórmulas. Eu vou ter a fórmula molecular, eu vou ter a fórmula eletrônica, eu vou ter a fórmula estrutural plana e eu vou ter a fórmula espacial, FM e FFF. O que esse FFF é? Fórmula eletrônica, fórmula estrutural plana e fórmula espacial. E a primeira que é a fórmula molecular. Entenderam o que eu falei lá no primeiro slide nosso? Que a ligação covalente tem mais coisas, mais princípios a serem trabalhados do que a ligação iônica? Vamos lá? Vamos seguir? Nós vamos exercitar bastante isso depois. Ligação covalente. Certamente o gás hidrogênio será um combustível importante em um futuro não muito distante. Em meados de 1860, os químicos já sabiam que o gás hidrogênio era constituído por moléculas diatômicas de H2. Molécula diatômica, ou seja, aquela molécula que tem 2 átomos. Porém, eles tentavam entender de que maneira seria a ligação química entre os 2 átomos de hidrogênio. Em 1916, Gilbert Newton Lewis propôs que haveria a formação de um par eletrônico que pertenceria a ambos os átomos da molécula. Na realidade, esses átomos estariam compartilhando um par de elétrons. Com isso, cada átomo de hidrogênio passaria a ter 2 elétrons de valência, adquirindo estabilidade eletrônica. Uma bela definição do que vem a ser uma ligação covalente. Faça as representações da molécula de hidrogênio. Fórmula molecular H2. Fórmula eletrônica, um H de um lado, um H do outro. Como ele só tem 2 elétrons, está aqui, ó, pronto. E a sua fórmula estrutural, H, ligação simples, H. A primeira é a molecular, a segunda é a eletrônica, ou de Lewis, e a terceira é a estrutural. Letra B. A promessa de reduzir significativamente os níveis de poluição é uma das diversas vantagens da utilização do gás hidrogênio como combustível. Por quê? Olha só. Quando você vai queimar o gás hidrogênio, para queimar ele precisa reagir com o oxigênio. E o produto final dessa queima é a água. Então, quando você queima o hidrogênio, você consegue como produto final o único poluente a água, ou seja, ele não polui em nada. Mas, enquanto isso não se efetiva, são noticiados vários problemas ambientais associados aos combustíveis derivados do petróleo. Cite algum desse problema. Tadeu, se ele é tão bom, por que a gente não usa ele? Porque ele você tem que produzir. Você não tem gás hidrogênio disponível na Terra. Em compensação, a Terra é preenchida por petróleo. Você não precisa produzir o petróleo, você extrai o petróleo e simplesmente separa os seus componentes. Então, do ponto de vista comercial, é muito mais barato você já pegar algo que está pronto na natureza do que ter que produzir alguma coisa. Quais são os problemas do petróleo? Eu tenho os problemas relativos à sua extração,
e eu tenho os problemas relativos à sua queima. Problemas relativos à extração. Vocês já devem ter visto várias situações, especialmente com navios petroleiros que vazaram, que furaram, que afundaram. E aí eu vou ter o que? A contaminação das águas pelo petróleo, que é uma substância que não se mistura com a água e que não tem participação em processos biológicos, ou seja, ele é um contaminante. E o segundo problema é que o petróleo é rico em carbono. E quando o carbono se liga com o oxigênio, ele pode produzir monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Então, toda vez que você queima um combustível derivado do petróleo, você vai estar jogando para a atmosfera CO ou CO2. O CO é um gás tóxico, letal em pequenas quantidades. O CO2 é um gás que já a gente tem na Terra naturalmente, né? E ele é importantíssimo, porque se eu não tiver CO2, eu não vou ter o quê? Fotossíntese. Então, ele é um gás essencial para o processo biológico. Só que o que acontece? Ele forma uma camada junto com outros gases. A irradiação, o Sol irradia, essa radiação aquece o solo e aquece a água e depois ela é refletida de volta. Essa irradiação que emana do solo ou da água é retida por uma camada de gases, mantendo a Terra quentinha. Esse é o efeito estufa. Isso é importante para a gente. O efeito estufa é importante porque ele mantém a Terra aquecida. O problema é quando você tem uma emissão muito grande de gases poluentes e você tem o agravamento do efeito estufa. O agravamento do efeito estufa é que é prejudicial, não é o efeito estufa em si, tá? Então, o petróleo, bom seria usar o hidrogênio, porque ele é um combustível totalmente não poluente. Só que ele é muito mais combustível, ele é muito mais explosivo e ele tem que ser produzido, o que requer um consumo de energia para produzi-lo muito grande. O petróleo não precisa de nada, é só extrair do subsolo, da profundeza das plataformas continentais e separar os seus componentes. Mas nessa extração você corre o risco de um vazamento de óleo, que contamina de maneira muito intensa o ecossistema, e na sua queima eu vou gerar muito monóxido de carbono e muito dióxido de carbono, que são gases que participam efetivamente do agravamento do efeito estufa. A resposta B era tudo isso que eu botei, mas vocês vão depois resumir e fazer daquela maneira que só vocês sabem. Organizando as suas ideias, é bom isso para vocês? Organizar as ideias, isso é muito bom. O quadro a seguir indica o número de ligações. Ele quer que eu faça o quê? Complete a primeira coluna, vamos direto na pergunta, com a identificação do grupo a que corresponde aquela característica. Então, eu vou colocar qual é o grupo que vai preencher cada uma daquelas colunas. Ligação simples, está aqui o hidrogênio. Então, se ele faz uma ligação só, a gente fala que ele é um elemento monovalente. Isso acontece. Cuidado. No grupo 1, eu vou ter hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O hidrogênio ele não pertence ao grupo 1, a família 1A, desculpa. Ele não é um metal alcalino. Ele está ali, eu vou voltar a repetir, porque ele é um S1. Então, o hidrogênio ele vai fazer ligação covalente. Os outros elementos do grupo número 1, eles vão fazer ligação iônica. Então, eles são Na+, K+, CS+, e assim por diante. O hidrogênio ele vai fazer ligação covalente. Quem é que faz 4 ligações? Está vendo aqui? Ou 4 simples, ou uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Vamos lá. Quem faz 4 ligações é porque precisou de 4 para chegar a 8. Então, quer dizer que já tinha 4 elétrons. Então, eu estou falando dos elementos do grupo
14, a antiga família 4A. Opa! Caiu do bolso o meu microfone. E aí eu quase perdi a orelha aqui. Alô? Tomara que eu tenha acertado, eu não consigo ver aqui o nível de gravação. Estou vendo pela minha mesinha, espero que esteja audível, bom para vocês. Vamos lá, trivalente. Trivalente pode ser 3 simples, uma dupla e uma simples ou uma tripla. Quem é que faz 3 ligações? Vai fazer 3 ligações aquele que precisou de 3 para chegar a 8. Então, quer dizer que ele já tinha 5 elétrons na sua última camada. Então, eu estou falando do grupo 15, a antiga família o quê? 5A. No grupo 15, ele tem 5 elétrons. Para chegar a 8, falta 3. Quem que é bivalente, que faz 2 ligações covalentes? Ou 2 simples ou uma dupla? Vai fazer 2 ligações aquele que já tem, na sua última camada, 6 elétrons. Ou seja, o elemento do grupo 16, a antiga família 6A. E, finalmente, quem é monovalente, que faz uma ligação simples? Faz uma ligação aquele que tinha na sua última camada 7 elétrons, que são os elementos do grupo 17 ou família 7A. Tranquilo? Com base em seus conhecimentos, diferencia a ligação iônica da ligação covalente. Já falamos bastante isso. Ligação iônica, metal a metal. Ligação covalente, ametal mais ametal. O hidrogênio pode aparecer no lugar do ametal. Ligação iônica, um perde, o metal perde ou a metal ganha. A transferência de elétrons. Ligação covalente, ninguém perde, ninguém ganha, ambos compartilham. Tá? O elemento oxigênio, o cloro, o sódio e o cálcio são reativos e na natureza são entrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas. E o sódio e o cálcio podem formar substâncias como o cloreto de sódio, NaCl, e o óxido de cálcio, CaO. Assinale a alternativa em que estão corretas as informações sobre as fórmulas químicas, a ligação química e o estado físico. O NaCl e o CaO são substâncias o quê? Iônicas. Porque eu tenho um metal mais um ametal. Um metal mais um ametal. Como é que eu sei, Ademir? Consultando a tabela periódica. Tá? Então, olha só. Todo composto iônico, ele vai ser sempre sólido. E aqui eu tenho 2 moléculas que são do gás oxigênio e do gás cloro. Como eu não tenho metal aqui, eles são formados por ligações o quê? Covalentes. Letra A, oxigênio é iônico? Não. O gás cloro é covalente e é um gás? Sim. NaCl, que é o sal de cozinha, é iônico e é um líquido? Não, ele é um sólido. Óxido de cálcio, ele nem é covalente, então ele é iônico. E como ele é iônico, todo composto iônico sempre será no estado sólido, à temperatura ambiente, é óbvio, né? Tranquilo? Tarefinha para casa. Eu vou, na próxima aula, sortear 3 ou 4 alunos aleatoriamente e vou conferir se vocês fizeram a tarefa para casa. Tranquilo? Vocês vão voltar comigo lá agora para a aula e eu vou deixar o resto da resolução dos exercícios como gabarito para vocês conferirem da tarefa de casa. Galera, um abraço, obrigadaço pela atenção. A gente tá junto sempre. Fui. Voltem para mim lá. Espero vocês online. Abraço. Quem ficou aqui agora, vamos fazer então, vamos conferir a tarefa. A tarefa pede para a gente fazer então aqui a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Dióxido de carbono. O nome já diz tudo. Olha lá, é o dióxido de carbono, é o CO2. Como é que fica a fórmula eletrônica? Você vai colocar o C no meio, o O de um lado, o O do outro lado.
O carbono está em qual grupo? Vamos lá. O carbono está no grupo 14 e o oxigênio está no grupo 16. Eu suprimi o número 1 e peguei só o segundo número, a unidade do seu grupo. Essa unidade me indica o número de elétrons na última camada. O carbono tem 4. Então, eu faço 2 para um lado e 2 para o outro. O oxigênio tem 6. Então, eu faço aqui para compartilhar 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Essa é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. E a fórmula estrutural? Cada parzinho que foi compartilhado, eu vou trocá-lo por um tracinho. Ó, essa vai ser, então, a fórmula o quê? Essa vai ser a fórmula estrutural plana. O gás metano, vocês vão ter que decorar. Ele é muito comum nas nossas provas. Ele é o gás CH4. Ele é o principal constituinte do gás natural veicular, ou GNV. Como é que eu monto ele? C, H, H, H e H. A gente já viu no anterior que o carbono é do grupo 14, então ele tem 4 elétrons na sua última camada. E a gente já está bem descoladinho e sabe que o hidrogênio tem apenas um único elétron. Ele é o átomo mais simples que existe. Pronto, essa ali é a fórmula eletrônica de Lewis. E como é que fica a fórmula estrutural? Cada parzinho compartilhado eu troco por um tracinho, por uma ligação simples. E aqui eu vou ter então a molécula de gás metano. Tranquilo? Fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural plana. A atmosfera é constituída principalmente por uma mistura de nitrogênio, deixa eu só marcar para não confundir aqui, de nitrogênio, de oxigênio e pequenas proporções de outros gases, como CO2, argônio. Há ainda o hélio, o neônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Ó, todos esses que eu coloquei ali, que estão só AR, HE, NE, KR, XE, RN, que são monoatômicos, tá vendo? Só tem um, é porque são gases nobres, não precisa se combinar. Não vai ter gás nobre AR2, XE3, eles são monoatômicos. Como é possível perceber, esses últimos gases encontram-se na forma monoatômica, ou seja, não estão ligados a nenhum elemento químico. Em 2 trabalhos distintos, os cientistas Kossel e Lewis, observando a distribuição eletrônica do neônio e do argônio, elaboraram uma teoria com base na estabilidade dos gases nobres para justificar ligações químicas entre átomos de diferentes elementos químicos. Está aqui. De acordo com a distribuição eletrônica do neônio, está aqui, ele tem na sua última camada 2 elétrons e o argônio tem na sua última camada 8 elétrons. A essa estabilidade eu dei o nome de regra do octeto. Explique a que fator foi atribuída esta estabilidade. A observação do Kossel e do Lewis permitiu concluir que um elemento fica estável quando a sua camada de valência, ou seja, a sua última camada, adquire a configuração eletrônica de um gás nobre com 8 elétrons. Isso convencionou-se chamar de regra do octeto. O argônio é muito utilizado em bulbos de lâmpada incandescente para o filamento. Vocês não têm mais isso. Isso não é mais vendido. A lâmpada incandescente de bulbo com filamento de tungstênio. A lâmpada era assim, né? Ó. Aqui dentro eu tinha um filamento que ele superaquecia, ficava incandescente e emitia luz. Por questão de economia de energia, essas lâmpadas incandescentes de filamento foram tiradas do mercado. Tá? Então não tem mais essa lâmpada. O argônio era usado aqui dentro, argônio. Não vai escrever assim, que se você escrever assim, isso aqui é o ar.
O argônio, elemento químico, a primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Qual a principal característica de um gás nobre permite para a utilização desse tipo de lâmpada? Vamos lá. Se você tem um elemento X e ele se combina com oxigênio, formando, por exemplo, XO2, você fala que esse elemento X ele queimou. E o que você não quer é que o filamento lá dentro possa queimar. Então, você tem que preencher ali dentro da lâmpada, do bulbo, que é aquela parte de vidro, com um gás inerte, um gás que não reaja com o oxigênio, um gás que não faça ligação química com o oxigênio. Qual é o melhor gás que eu posso usar que não faz ligação química com o oxigênio? Qualquer um dos gases nobres, tá? Porque eles não vão se ligar nem com o oxigênio, nem com outro elemento, a não ser que você modifique ele. Aí você consegue em laboratório fazer ligações químicas com os gases nobres. Mas, do ponto de vista convencional, normal, não vai haver ligação entre um gás nobre e um outro elemento químico. Por isso que o ideal era preencher esse bulbo aqui dentro sempre com gás nobre. Porque daí você vai evitar a reação dele com o oxigênio. E aí você não vai evitar que o filamento também tenha reação com esse, né? Então aqui é um filamento feito de tungstênio, o símbolo é W. Como ele está na presença de um gás nobre, ele não vai reagir, tá? Tranquilo? Os gases... Tinha mais uma ali, desculpa, eu passei, eu não vi. Depois a gente vê se tem mais umazinha ali. O nitrogênio, o oxigênio e o dióxido de carbono são formados por ligações covalentes. Qual é a principal característica dessa ligação quanto à natureza dos átomos e ao comportamento dos elétrons? Principal característica quanto à natureza dos átomos. A ligação covalente é formada por a união de ametais. O que é que eles fazem? Qual é a natureza da ligação? Elas compartilham elétrons. Fechou? Qual é a natureza dos átomos? Eles são ametais ou ametais mais o hidrogênio. E como é que se comporta essa ligação? Como é que se comportam os elétrons? Eles são compartilhados. Os elementos químicos nitrogênio e oxigênio pertencem respectivamente aos grupos 15 e 16 da tabela periódica. Eu vou ser chato, eu vou insistir. Do 15 me interessa o 5, 16 me interessa o 6, porque esse número indica os elétrons na última camada. Determine como é que esses elementos se juntam para formar, então, substâncias simples. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu localizar. Vou colocar aqui, N2. Galera, o nitrogênio está no grupo 15, então ele tem 5 elétrons. Eu pergunto para vocês, com 5, quanto é que falta para ele chegar a 8? Falta 3. Entenderam? O nitrogênio faltam 3. Então você vai aqui, ó. Eu vou colocar aqui 1, eu vou colocar aqui 2, eu vou colocar aqui 3. O nitrogênio 1, 2, 3. Esses 3 são que vai haver a ligação, o compartilhamento. Mas como ele está na 5, então ainda faltam 2 elétrons que eu coloco do outro lado. Eu coloco do outro lado. Só para a gente lembrar, então aqui, ó, vai haver então o quê? Vai haver o compartilhamento de elétrons. Então, o nitrogênio vai ter uma ligação tripla entre os seus átomos. Olha só, quantos elétrons esse nitrogênio tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, então ele ficou estável seguindo a regra do octeto. Tranquilo? E para o oxigênio, eu vou colocar o O aqui e vou colocar o O aqui. Ele não está no grupo 16, então ele tem 6 elétrons na última camada. Quanto é que falta para ele chegar a 8? Falta 2. Então eu vou ali e coloco 2 elétronzinhos aqui, ó. 2 elétrons, tá? Ele não era da família 6A, o grupo 16, então ainda faltam mais 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Confere comigo, quantos elétrons tem o oxigênio agora? 1, 2,
3, 4, 5, 6 químicos dele, ele compartilhou com outro átomo de oxigênio. E o mesmo cálculo é válido para o outro oxigênio. Então, eu vou ter O dupla O. Tranquilo? Fórmula molecular, N2O2. Fórmula de Lewis tem os elétronzinhos. Fórmula estrutural tem os tracinhos. Complete a tabelinha, então. Vamos lá. Hidrogênio, a que grupo pertence? Grupo número 1. Bromo, a que grupo pertence? Grupo 17. Número de elétrons na camada de valência? Apenas 1. Número na camada de valência? 7. Fórmula eletrônica, o H é assim e o bromo não é 7? Eu faço aos pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fórmula química do composto. Vamos lá. O hidrogênio precisa de um elétron para ficar estável, com 2. O bromo precisa de um elétron para ficar estável, com 8. Como cada um precisa, a fórmula química vai ficar simplesmente o quê? HBr. É feita uma ligação covalente entre eles. Fica HBr. Esse parzinho de elétrons, esse tracinho representa um par de elétrons sendo compartilhado. BR, a qual grupo pertence? Grupo 17. Número de elétrons camada de valência? 7. 7. Fórmula eletrônica? BR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Ó, cada um precisa de um. O que eles vão fazer aqui, então? Eles vão compartilhar, ninguém perde, ninguém ganha. Os dois acabam compartilhando o elétron com o seu átomo vizinho. Fórmula química do composto molecular vai ser Br2, que vai ser Br simples Br. A fórmula estrutural da água oxigenada está ali. Fornece as seguintes ligações. A molécula possui 2 átomos de oxigênio ligados entre si e cada um deles ligado a um átomo de hidrogênio. Há 2 pares de elétrons isolados em cada átomo de oxigênio. Com as informações acima, escreva a fórmula estrutural de uma molécula com as seguintes características. Ela possui 2 átomos de nitrogênio ligados entre si e cada um deles ligados a 2 átomos de hidrogênio. Então, ligados a 4 hidrogênios. Há um par de elétrons isolados em cada átomo de nitrogênio. Deixa eu só repetir direitinho aqui. Conforme, construa uma molécula da seguinte maneira. 2 átomos de hidrogênio ligados entre si e cada um deles ligados a 2 átomos de hidrogênio. Fechou. Ele faz o seguinte, ele vai ligar 2 átomos de nitrogênio entre si e cada um deles está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Vamos lá, então. O hidrogênio, a gente já sabe que ele tem apenas um elétron. Então, eu vou colocar aqui já um elétron do hidrogênio aqui. Em cada átomo de hidrogênio, eu coloquei um elétron. Ele falou que há um par de elétrons isolados em cada nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio tem 2 elétrons que não se ligam com ninguém. Está aqui. Esse é o chamado par de elétrons isolado. Tranquilo? E daí agora? Olha só, o elétron, onde é que está o nitrogênio? O nitrogênio está no grupo 15. Percebe que eu fiz um baita de um 5? Por quê? Porque é o seu número de elétrons na sua última camada. Percebe que o nitrogênio ele já tem 2 isolados, então ainda faltam 3 para 5. Ele vai compartilhar um com esse hidrogênio, outro com esse outro hidrogênio e vai disponibilizar um para compartilhar com o nitrogênio. O mesmo nitrogênio, um com esse outro hidrogênio e o outro com o seu vizinho. Pronto. Eita, desgraça. Segunda vez que cai do bolso do meu negócio. Alô? Alô? Alô, galera? Tranquilo? Alô? 1, 2, 3, testando o som. Aqui é o DJ Ademir
no pancadão da química. Vamos lá. Olha só, deixa eu segurar aqui para não cair mais esse meu. Vou fazer o que aqui, então? Vou fazer H simples N simples H simples N simples H simples N. E no nitrogênio estarão sobrando dois átomos, um par de elétrons em cada átomo de nitrogênio. Tranquilo? Show de bola? Vamos em frente, então? Último exercício. Um estudante fez os esquemas A e B considerados errados pelo professor. Mistura dos gases nitrogênio e cloro nas condições ambiente. E aqui eu tenho uma amostra de brometo de potássio sólido. Aqui, fechou. Vamos lá, então. Faça a representação correta em A. Galera, eu dei uma bugada porque eu tinha colocado um outro exercício e esse exercício eu peguei de surpresa, agora deixa eu dar uma só concentrada. O que ele errou aqui? Vamos lá, mistura dos gases nitrogênio e dos gases cloro. Como eles são ametais, eles são sempre diatômicos aqui nesse caso, né? Então, o gás nitrogênio seria o quê? Seria assim. E o gás cloro seria assim. Qual é o erro dele? Ele colocou o nitrogênio simplesmente assim. Quem é que apareceria dessa forma? Ademir, apareceria assim. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, que são os gases nobres, da forma monoatômica. O nitrogênio não é um gás nobre, então ele se apresenta da fórmula diatômica. Tá? A amostra B, qual foi o erro aqui? Ele fez o KBr. Tá? Ele fez o KBr. Consultando a tabela periódica, o K é um metal e o Br ele é um ametal. Metal mais ametal, a ligação ela é o quê? Ela é iônica. Eu não posso fazer aquelas moléculas ali. Eu teria que fazer como? KBr, 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 KBR. Aqui embaixo seria o quê? BRK, 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 BR, entendeu? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer um sólido de estrutura cristalina, já que ele é um composto iônico. Eu não posso fazê-lo representado da mesma maneira que eu faço com moléculas gasosas, porque não é um gás. Já que ele é um composto iônico, ele vai fazer um sólido de estrutura cristalina. Tranquilo, galera? Um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Zarpei, fui viajar no Rumo ao Infinito, na SpaceX. Fui!